Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estamos agora no capítulo 10 e vamos refletir nos versos de 17 até o 31, que diz assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição. E na era futura, vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Jesus estava na região da Judéia e havia acabado de falar, a uma multidão e abençoar diversas crianças que foram levadas a ele. E ensinou, que quem quiser entrar no reino dos céus, no reino de Deus, precisa ser semelhante a crianças. Então esta foi a reflexão que nós fizemos no estudo anterior. Bom, saindo daquele lugar, um homem foi correndo em direção a Jesus, se ajoelhou diante dele, perguntando avidamente: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele certamente, tinha ouvido o que Jesus disse sobre entrar no reino dos céus, ficou preocupado, queria saber o que ele especificamente precisava fazer mais ainda, para poder dar a vida eterna, ou seja, pertencer ao reino de Deus. E esse jovem era muito rico. Bom, primeiramente Jesus comentou a forma como o jovem chamou Jesus, de bom mestre. Por que você me chama bom? Jesus perguntou. E em seguida fez uma afirmação surpreendente: Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Ora, Jesus é o Filho de Deus. Por que ele não aceitou ser chamado de bom ali? Ele incluiu-se naqueles que não são bons? Vem à minha mente duas questões em relação a essa afirmação. Primeiro, que sim, Jesus é o Filho gerado por Deus, o Filho que no princípio era o Verbo de Deus, como está registrado pelo evangelista João, capítulo 1, verso 1. Ele estava com Deus e era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que eu entendo é que o Verbo, que era Deus, tornou-se um homem. E como está registrado em Hebreus, capítulo 4, verso 15, que era um homem sujeito às mesmas tentações humanas. Bom, o Verbo então se tornou como um de nós, seres humanos, sujeito a pecar, porém
nunca pecou. Considerando que ele se tornou como um de nós, humilhou-se à condição de criatura, se igualou a nós, pecadores. Ele se equiparou a nós para poder ser o nosso Redentor, nosso resgatador, receber, né, a culpa dos nossos pecados. E se somos pecadores, nós não somos bons. A bondade e a misericórdia são qualidades que vêm de Deus. O Filho do Homem, Jesus, foi fiel e obediente até a morte. Por isso ele ressuscitou e voltou para o seu lugar de origem ao lado do Pai. E agora ele é a imagem de Deus, né? Antes ele era o Verbo de Deus, mas agora o Verbo se fez carne e se tornou a imagem de Deus. E isso me leva à segunda questão em relação àquela fala de Jesus. Deus é um só, porém unido em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma unidade tão difícil de nós, né, compreendermos, mas se a identidade de Deus é amor, nós podemos entender um pouco sobre essa unidade, porque o amor é o vínculo da perfeição, ele une. Desta forma, Jesus estava em condição humana, né, mas precisava manter comunhão com o Pai e com o Espírito, para não cair em tentação, e foi isso que ele fez a vida toda dele aqui. Né? Ele passou a primeira prova, a primeira e grande prova ali no deserto, após 40 dias em jejum e oração, e tantas outras provas vieram através de confrontos, né, que ele enfrentou ali por parte dos religiosos, mas ele vencia todas elas, porque ele estava sempre em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Bem, mas seguindo aqui no diálogo do jovem rico com Jesus, né? Jesus disse a ele o seguinte: você conhece os mandamentos, né? E foi relacionando cada mandamento. O jovem prontamente afirmou, tranquilo, né? Sim, tudo isso tenho feito desde a minha adolescência. Era um jovem rico, né? Com certeza pertencia à família de religiosos judeus ali da elite, né? E certamente ele foi criado aprendendo, né, as escrituras desde cedo, decorou o Pentateuco, cumpria as leis, não somente sabia, conhecia, decor, mas ele realmente cumpria, honrava seus pais, né, e tudo mais. Então, poderíamos chamar que aquele dizer, né, que aquele jovem é um jovem exemplar. Mas daí vem a prova maior, né? Porque Jesus agora vai mexer com o bolso dele. Bom, Marcos descreve que depois que o jovem declarou que cumpria os mandamentos e tal, Jesus o amou. Então Jesus sentiu compaixão por ele. Sim, tratava-se de uma pessoa que tinha boas intenções, honrava seus pais, cumpria os mandamentos, fazia tudo direitinho. Mas aí Jesus fala o seguinte para ele: olha, só te falta uma coisa para você fazer. Aí o jovem, né, certamente ficou atento para saber o que era, né? Provavelmente algo que ele já fazia, ou então ele ia passar a fazer, não teria problema nenhum para ele. Mas Jesus falou uma coisa que ele nunca esperava: vende tudo que você tem, né, e dá o dinheiro aos pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. E aí você vem e me segue. Simples assim. Foi um grande choque para o rapaz. Ele não esperava receber aquela palavra. Poxa vida, será que a riqueza dele não seria importante para ajudar no ministério de Jesus? Não. Jesus multiplicava pães e peixes. Jesus pagava imposto com dinheiro que era encontrado na boca de um peixe. Não, Jesus não queria ninguém ao lado dele simplesmente para financiar seu ministério. Não, ele não precisava disso. Ele queria ao lado dele quem entendesse que as riquezas desse mundo não podem se comparar às riquezas dos céus. Muito melhor você investir em tesouro nos céus do que na terra. As riquezas eternas, né? Então, que são tesouros que não se corroem, tesouros que não corrompem. Em determinado lugar, Jesus mencionou que não se pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E o evangelista Mateus registrou isso, está no capítulo 6, verso 24. Mamon é o senhor do amor ao dinheiro. É aquele que leva as pessoas a se corromperem, a odiarem, a matarem, a fazerem coisas terríveis aos seus semelhantes e a rejeitarem ao
próprio Deus verdadeiro. Em troca do quê? Do amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo escreveu isso na primeira carta ao Timóteo. A Timóteo está lá no capítulo 6, verso 10. Bom, o jovem foi embora, cabisbaixo, triste, chateado. E aí Jesus comentou: é muito difícil um rico herdar o reino de Deus. Agora, interessante é que os discípulos, né, os apóstolos de Jesus, eles ficaram perplexos com o que Jesus disse ao jovem. E aí eles estavam comentando, né, poxa, se é assim, quem que poderá ser salvo? O que será, né, que eles perguntavam aquilo, né? Eu posso imaginar, nós, seres humanos, muitas vezes, depositamos nossa confiança no valor que temos em dinheiro, né, para poder fechar a conta lá no final do mês, né? E quanto mais, melhor. Se a gente puder ter o suficiente para bater o orçamento e ainda guardar para planos futuros, melhor ainda. Poder comprar aquela casa dos sonhos, o carro, fazer viagens, né? Roupas da moda, enfim. Mas sim, os discípulos de Jesus largaram o pouco que eles tinham. Eles tinham pouco, mas eles largaram. Pedro até comentou isso com Jesus. Eles não eram ricos. Eles eram pescadores, levavam uma vida humilde, trabalhavam muito para ganhar pouco. Será que largar tudo que tinham e seguir a Jesus foi mais fácil para eles do que seria para o jovem rico? O que você acha? Pelo que Jesus disse, né? Ele disse que é difícil um rico herdar o reino de Deus. Largar tudo, né? Contudo, aqueles apóstolos foram os escolhidos, né? Os pescadores ali. Jesus disse que quem larga tudo por causa dele e do evangelho terá tudo de volta. Ou melhor, 100 vezes mais, ele disse, né? Ou seja, não vai faltar nada. Mas ele faz uma observação que poderá haver perseguição. E olha só, ele já estava profetizando o que aconteceria com aqueles primeiros discípulos, os apóstolos de Jesus, né? Depois que Jesus voltasse aos céus. E realmente, lá no livro de Atos, mostra assim, né? Conta como que os apóstolos e os primeiros discípulos ali da igreja primitiva, eles foram muito perseguidos por amor a Jesus e pelo evangelho. E naquela ocasião, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, né, que tudo aquilo para eles era até motivo de orgulho. Eles não tinham medo, eles não tiveram medo, muito pelo contrário, né, eles estavam muito preparados para enfrentar tudo aquilo. E a igreja começou assim, debaixo de perseguição, mas com muito poder. E isso é o que ia acontecer lá na frente, né? Mas ali, durante o ministério de Jesus aqui na terra, os apóstolos ainda estavam aprendendo muitas lições sobre o reino dos céus. E eles imaginavam ali, naquele momento, que, poxa, fosse impossível, né, para um rico deixar tudo para seguir Jesus. Mas Jesus falou para eles assim: olha, para o homem é impossível mesmo, mas para Deus não. Para Deus não tem impossível, tudo é possível para Deus. Então foi para isso que Jesus veio, para cumprir o impossível em nós, né? Jesus se sacrificou, padeceu, morreu, né? Sofreu muito, mas ele venceu a morte e ressuscitou. E aí voltou para o seu lugar de origem, ao lado do Pai, e enviou o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Então esse foi o plano, né? Esse foi o plano aí para tornar possível que toda e qualquer pessoa, independente da condição financeira que ela tenha acesso ao Pai por intermédio de Jesus, né? Então nós não conseguiríamos se não tivéssemos o Espírito Consolador, né, que Jesus enviou para a Terra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha na consciência daqueles que reconhecem Jesus como Filho unigênito de Deus, nosso Salvador, o único Senhor, fazendo com que a consciência destas pessoas entendam, né, o melhor valor, que importa acumular tesouros no céu do que na terra. Importa fazer a vontade de Deus, é o Espírito que nos convence.
É o Espírito que nos dá essa consciência. E nós recebemos o Espírito porque Jesus morreu, sofreu e morreu, pagou a nossa culpa. Por isso nós recebemos o Espírito Santo e por isso tudo é possível ao que crê. Amém? Então, para ser cristão, discípulo de Jesus, é necessário não ter riquezas? Não, não é essa a questão, né? Então, se a pessoa trabalha, a palavra diz, digno é o trabalhador do seu salário. Aliás, Jesus ensinou muito sobre dinheiro, né? Por exemplo, a parábola dos talentos, onde 3 pessoas receberam dinheiro do patrão. 2 delas empreenderam e dobraram o valor, né? E receberam lá elogios, recompensa do patrão. Mas uma delas, não fez nada, né? Nem para colocar no banco, para monetizar, para conseguir gerar alguns juros ali, não. Enterrou, né? E aí ele foi maldito pelo patrão, né? Então a Bíblia nos ensina a lidar com o dinheiro. O dinheiro que recebemos com o nosso trabalho, ele deve ser utilizado para o nosso sustento e para cumprirmos o propósito que Deus tem para nós aqui na terra. Deus quer que sejamos generosos e não gananciosos. O apego ao dinheiro é o problema, né? O amor ao dinheiro. Quando alguém está nessas condições, não pode servir a Deus, mas sim a Mamon, que é o Deus do amor ao dinheiro. É um demônio. Jesus também disse o que Mateus registrou no capítulo 6, verso 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então é sobre isso. Jesus Cristo é o Senhor. Dediquemos a Ele o primeiro lugar, pois Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Devemos usar as riquezas que obtemos pelo nosso trabalho com sabedoria dos céus, colocando em primeiro lugar o reino de Deus, sendo generosos, olhando para a necessidade do nosso próximo, seguindo os ensinamentos de Jesus, sobretudo. Então é isso. Aprendamos com Jesus também, né, a dar o devido valor ao dinheiro. Que ele realmente venha a ser um meio e não um fim. Então é isso por hoje. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Busque a sabedoria de Deus e principalmente, né, tenha Jesus, receba Jesus. Se você ainda não fez isso, recebe Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador, como Senhor da sua vida, e aprenda com Ele, que aí sim você vai saber o que é viver, o que é vida. É isso. Se fez sentido para você essa mensagem, compartilhe com outras pessoas, bom? E logo, logo estaremos aqui de volta, continuando no nosso estudo aqui do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, segundo o evangelista Marcos. Até a próxima!